Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes e algumas cenas que vão ser bastante inquietantes e perturbadoras, mas para aquelas pessoas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Aqui no nosso Portal do José tem uma coisa muito bacana que me estimula sempre a estar aqui com vocês, que é o fato de ver que tem tanta gente que está sempre aqui conosco e que consegue também comungar com a gente uma série de previsões e análises de coisas que acabam acontecendo fora do nosso país e aqui dentro do Brasil também. E hoje mais uma dessas situações que eu tenho conversado com vocês certamente irá acontecer. Vou cravar aqui com vocês que aquele gangster da extrema-direita que ocupa a presidência dos Estados Unidos, ele fará um discurso hoje acovardado. Um discurso que ele vai retirar as tropas do Oriente Médio e vai recuar. É um traço típico de um psicopata que vai dizer para as pessoas que o seguem que ele é o vitorioso, que ele ganhou, que ele destruiu, mas a realidade é completamente diferente, ou será completamente diferente. Agora, o governo de Israel é que vai ficar na mão, né? Porque vai ficar largado para trás e aí o Irã, enfim, dentro desse assunto todo que nós estamos analisando, vai penar ali muito nessa história. Bom, a conferir. Bom, eu vou conversar com vocês sobre outros assuntos, vou sublinhar mais alguns fatos relacionados a isso e trazer as cenas que prometi, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também as nossas outras ferramentas, né? Você vem se inscrever no nosso clube de membros, também no nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal. E nunca se esqueça de compartilhar os nossos vídeos e dar sempre o joinha em seu comentário, porque aqui no nosso portal é sempre lido e são sempre essas ferramentas muito consideradas. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar então com esse tema aqui, né? Diesel. 20 estados aderem à proposta do governo para conter alta de preços. Medida prevê um subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível importado até o fim de maio, com custo dividido entre União e governos estaduais. Acontece o seguinte, gente, com essa guerra que Donald Trump e Netanyahu montaram, o mundo todo está sofrendo consequências. Os combustíveis subiram de uma forma muito pesada nos Estados Unidos, mas subiram mais ainda na Europa, que a Europa ainda é mais dependente de uma série de insumos que vêm daquela região. Está se falando, inclusive, em racionamento, etc. Eu comentei aqui com vocês que no Brasil nós sofreremos e já estamos sofrendo consequências, porque muito mais do que o preço do petróleo, do barril do petróleo, o que subiu mesmo foi o preço dos refinados, do óleo diesel, deu uma disparada no mundo inteiro. E o Brasil importa diesel. Então, é por isso o governo está tomando essas iniciativas para baixar o preço do diesel, para conter esse aumento do diesel. Só que tem alguns estados que não estão aderindo, né, porque eles vão ter que reduzir o ICMS. Dentre os estados que não estão ainda fizeram o protocolo, os estados do Amapá, Goiás, do Ronaldo Caiado, Pará, Rondônia e São Paulo, do Tarcísio. E o Distrito Federal do Ibanez, né? Então, quer dizer, os bolsonaristas, eles querem dar uma sabotada no preço dos combustíveis aí, para criar mais um estresse e tal. Só que o senhor Tarcísio, olha, o senhor está tendo surpresas nada agradáveis, né? As pesquisas aí, o Haddad começou agora a aparecer na pesquisa como candidato a governador e já chegou lá em cima também, né? Então, olha só, às vezes as pesquisas são desfavoráveis para nós aqui do campo progressista, mas às vezes elas trazem notícias muito alvissareiras também, né? Então nós vamos ter disputas aí muito quentes nesse ano de 2026, com muitos picaretas, né? O Tarcísio, o rei dos pedágios, o rei da privatização, o lacaio, alguém que veio debaixo das suas armadas para se prestar o papel de um capataz do mercado, do financismo, do rentismo, de repente ele ficou queridinho dos endinheirados e dos rentistas, né? Enfim, mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para denunciar essas criaturas. E aí, saindo dessa história, porque hoje, logo mais à noitinha, o Trump vai fazer um discurso, né, não saindo completamente dessa história, dizendo que o Irã quis negociar e que está querendo pedir um cessar-fogo e tal.
E todo mundo que faz análise sobre o que está acontecendo lá, todos os estrategistas, gente nos Estados Unidos, todos eles estão atestando uma série de coisas que o Irã está reagindo de maneira muito dura, está provocando baixas muito intensas na infraestrutura que os Estados Unidos criou ali naquela região, e eles não vão parar. Vai ser, olha, se prometer invadir ali, eu disse para vocês, olha, só se invadir de navio voador, porque como é que vai passar um navio de guerra norte-americano ali no Estreito de Hormuz? Os porta-aviões que eles disseram que estavam ali, que amedrontavam, um pegou fogo, já está fora de combate, o outro ninguém sabe onde é que está. Então, está só fazendo essas presepadas. Só quem se anima com isso são os bolsonaristas aqui no Brasil e o Milei na Argentina. O resto do mundo todo está vendo que nós estamos nas mãos, em muitas coisas, de um criminoso, de um gangster, que está protegendo cada vez mais interesses dos grupos econômicos que financiaram as campanhas dele nos últimos tempos, nos Estados Unidos. E empobrecendo e criando mais problemas internamente para o seu povo. Então, quanto mais ele estressa a sociedade norte-americana com inimigos externos, com bravatas, enfim, ele vai empurrando com a barriga, e os sócios vão ganhando mais dinheiro. Aliás, a fortuna do Trump dobrou, né? Enquanto ele começou a exercer esse segundo mandato como presidente da República. Ou seja, é um gangster, né? Bom, mas o gangster vai sair fugido dessa e vai sair queimado. Mas vamos ver como é que vai ser o bolsonarismo aqui no Brasil, como é que eles vão tratar desses temas, né? Eles estão com o facho bem baixinho ultimamente. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito bacana que aconteceu ontem, que foi o presidente Lula numa celebração do ProUni e da lei de cotas. E aí ele entrevistou algumas pessoas, foi muito desenvolta, né, a participação do Lula nesse evento, e eu quero destacar, ele entrevistou vários estudantes, mas eu quero destacar com vocês a fala dessa moça aqui, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Alckmin. Boa tarde, Arielle. Boa tarde, presidente Lula. Gostaria de agradecer à professora Zara pelo convite especial e dizer que eu sou representante de cada um de vocês aqui. Eu sou a Marina, que nasceu em um quilombo, que não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada. Graças a Deus hoje nós temos. Mas estou sinalizando isso para dizer que eu vim de uma família, de uma mulher muito importante, Dona Ana, minha mãe, que acreditou na educação, que apostou em mim. E lá atrás, quando eu dizia assim, eu quero fazer medicina. Aí eu perguntava, e o que é medicina? Eu não sei, mas eu quero fazer. E aí quando eu dizia, cara, eu vou ser médica, era tanta risada, mas tanta risada, que eu ficava sem graça. E aí eu estudei a vida toda para fazer medicina. Fui lá com as cotas quilombolas, me inscrevi no curso na UFBA, Faculdade de Medicina da Bahia, a faculdade primaz da Bahia, que não foi feita para mim, quilombola, que não foi feita para você, filha da empregada doméstica, que não foi feita para você que é filho do pedreiro, que não foi feita para você que vem de um ambiente da periferia, pode ser negro e não negra. Eu queria dizer a vocês que graças à oportunidade que o governo do PT me deu, hoje eu posso dizer, eu sou doutora Marina da Silva Barbosa, formada na Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e dizer que eu saí da universidade direto para a residência médica. Dizer que eu posso hoje trabalhar nos 6 biomas brasileiros, junto aí com o Hospital Albert Einstein. Dizer que nós conseguimos trabalhar nos hospitais gerais, nas emergências, no SUS, e viva o SUS, que socorre nosso povo. Viva o presidente Lula, que não nos fechou as portas. E dizer que a emoção que eu tenho hoje é dizer, eu sou gente da nossa gente. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu estou aqui, eu sou a prova viva de que a educação muda as vidas das pessoas. Gente, muito legal essa fala, eu quis compartilhar com vocês, né? Porque são coisas que mostram que o Brasil pode dar certo, né? Basta a gente
ter um empenho, basta a gente pressionar, basta a gente se envolver com as coisas todas, né? Bom, nós vamos falar mais disso certamente ao longo dos próximos meses, aí, que tem muita coisa interessante acontecendo. Mas eu quero abrir um espaço aqui para tratar de um personagem, o tal do Alfredo Gaspar, né? Que teve lá na CPMI, acusando para um lado, acusando para o outro, muito bravateiro, né? Gaspar pede prisão de Lulinha após ir para o PL a convite de Flávio Bolsonaro. Alguém que é bolsonarista, que tem algum tipo de, enfim, algum tipo de percepção da realidade, só pode ser por má fé, né? Porque uma pessoa do meio jurídico e tal, de repente, se associar a Flávio Bolsonaro, a Bolsonaro, duas pessoas com um passado absolutamente corrupto, bandido, sugadores de dinheiro público, aproveitadores de dinheiro público, enfim, tomadores de dinheiro de gabinete, segundo o Ministério Público, do qual é egresso aí o senhor Alfredo Gaspar, não pode ser uma pessoa muito boa, né? Petistas dobram a aposta contra relator da CPMI e cobram exame de DNA. Por que eu estou mostrando isso aí? Porque, em dado momento, o Lindbergh Farias xingou lá o Alfredo Gaspar, né, por abuso sexual. E ele reagiu e tal, e o Lindbergh tinha motivos para estar dizendo aquilo, porque houve uma denúncia que Alfredo Gaspar teria se relacionado com a menina muito nova, engravidado dessa menina, que hoje é uma moça de 21 anos, mas já tem uma filha de 8 anos. Então, quer dizer, o Lindbergh trouxe essa história, uma história muito pesada, né? E o Alfredo Gaspar, ele reagiu, né? Ele reagiu de uma forma virulenta, disse coisas como essa aqui. Me desculpe, Catarina, me desculpe. A política tem disso. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder... Só vai ao final no esgoto, né? Com o Flávio Bolsonaro, com o Bolsonaro, né? Não dá para só dizer que tá cheirosinho nessa história. Mas vamos lá. Processar, caçar, punir e prender Lindbergh Farias e Soraya Tronic. Não venha com história se não for... Que desculpa! Vocês quiseram acabar a minha vida de forma... Senhor ex-procurador de justiça, o senhor sabe muito bem que os delitos de calúnia, injúria e difamação não vão dar cadeia, né? Sobretudo para Lindbergh Farias e a Soraya Tronic. E o Lindbergh, enfim, depois do cara tão virulento, né, ter falado assim de forma virulenta, a gente fala assim, será que o Lindbergh vai ter mais juízo? Será que ele está inventando essa história? Né? Será que vai recuar, vai pedir desculpas? Não foi isso que ia acontecer, não. Lindbergh veio para cima e falou isso aqui, ó. Então, senhor Alfredo Gaspar, nós não temos medo. E pare de mentir. O único jeito de você resolver esse problema é entregando o seu material genético à Polícia Federal. Não é apresentando o DNA de um primo, de uma pessoa de 20 e tantos anos, de um assunto passado. Ele sentiu aquele dia. Ele sentiu porque ele sabe que é verdade. Ele sabe quem são essas pessoas. E a minha preocupação é com a segurança dessas vítimas. Se acontecer alguma coisa com a criança ou com a vítima, a responsabilidade é sua, Alfredo Gaspar. Estou dizendo aqui, se o senhor grita em Alagoas e tenta se impor desse jeito, não vai acontecer isso com a gente. E não vai acontecer comigo. Eu quero dizer a esse relator, Alfredo Gaspar, que nós não temos medo, que ele vai encarar a verdade em tudo isso. Vai ter investigação e a única coisa que ele pode fazer, em vez de ficar gritando, pensando que intimida as pessoas, é apresentar o seu material genético. Ele vai ser obrigado. Esse cidadão de boca mole, ele acha que nós vamos ter medo por essas ameaças. Eu só vim aqui dizer para os senhores e para as senhoras que a gente vai até as últimas consequências. Esse cidadão é um criminoso. Ele que acusa os outros. Sempre gostou de acusar os outros. Esse cidadão é um criminoso. É daqueles elementos falsos da extrema-direita que se dizem defensores da família e dos bons costumes. Esse Alfredo Gaspar que dava presentes, tentando se aproximar, assediar de uma criança
de 13 anos de idade, que estão entrando também com a queixa-crime na Polícia Federal contra ele, estamos entrando na comissão de ética também contra ele. Gente, então, a barra ficou pesada para esse senhor Gaspar, né? A conferir. Gente, eu volto mais tarde, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.